Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp, informando para você tudo o que acontece no Legislativo Paulista. E a gente traz informações de todo o país e também do mundo em relação e os impactos, da pandemia de coronavírus. A gente tem aqui informações, sobre as obras, então, do Novo Rio Pinheiros. O governo do estado anunciou que o programa Desenvolve SP, instituição financeira do estado, desembolsou o quarto e maior investimento para a execução de obras do programa Novo Rio Pinheiros. A empresa de engenharia Alonda, contratada pela Sabesp, poderá contar com financiamento pelo Banco Estadual, no valor de 70 milhões de reais, para a construção de infraestrutura de coleta de esgoto na bacia do Jaguaré e sua ligação às residências. As obras previstas neste contrato devem beneficiar mais de 58 mil famílias. A linha de crédito Economia Verde, operada pelo Desenvolve São Paulo, apoia exclusivamente projetos sustentáveis que promovem o desenvolvimento socioambiental. Ainda de acordo com o governo do estado, serão repassados inicialmente 40 milhões de reais e o restante deve ser disponibilizado em até 90 dias. O Desenvolve SP vai oferecer taxas especiais para os financiamentos de projetos do programa Novo Rio Pinheiros. E esse projeto também do Desenvolve SP do governo paulista, ele tem várias frentes que podem beneficiar também o pequeno empreendedor, aquelas pessoas que têm algumas empresas que acontecem ali de uma forma já formal, mas ainda de uma forma pequena, que precisam de auxílio, por exemplo, até a tomada de crédito do Banco do Povo, que tem os juros muito baixos, e ali podem ajudar costureiras, pessoas que têm uma oficina pequena, uma lojinha. Priscila, isso é fundamental, Porque, às vezes, até a média e a grande empresa, quando procura as linhas de crédito, tem dificuldade. Se a média e a grande tem dificuldade, imagine as pequenas, E o microempresário, o pequeno empresário, muitas vezes ele não tem de onde tirar realmente recurso, ele não tem nem para quem pedir emprestado, Então, se ele não consegue ter acesso a alguma linha de crédito, ele fecha as portas, acabou. Mas muitas pessoas não sabem que existe, então, por exemplo, essa iniciativa do Banco do Povo, que há a possibilidade, sim, de tomar empréstimo ali e fomentar o seu negócio, O Desenvolve SP, o site, tem várias ali informações sobre essa questão do crédito e tem também cursos, vários cursos ali, inclusive para mulheres entrarem na área digital, a área de TI, trabalhar ali com websites, redes sociais, várias coisas que pode, inclusive, se fazer de casa. Olha que interessante. Você que está assistindo a gente agora em casa, sabia dessas informações? Então, se você acompanha a gente aqui, a gente vai ficar até 12h45 aqui, todos os dias, dando notícias para vocês. Então, é assim que a gente aprende, é assim que a gente ganha mais conhecimento. Eu mesmo não sabia de determinados detalhes que você falou agora, Priscila. Não, é muito bacana. Acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e possibilidades que são nos colocadas para aproveitar. E vamos sim. Vamos lá, a gente vai falar agora de algo que... não, daqui a pouquinho eu vou falar. Vou falar, sabe do quê? Diga. Do que você tinha reclamado quase agora. Ah, é? É. Um barulhinho chato que acontece no calor e de madrugada. Mas depois que nós conversarmos, então, com a nossa repórter via Skype, Melissa Araújo. Fala com a gente, Melissa. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fábio. Como vocês estão por aí? Estamos bem. E você aí? Graças a Deus. Que ótimo, hein? Olha, eu vou falar que você vai falar dos pernilongos, né? Eu tenho certeza, Priscila. Exatamente. Sem dúvida. Pois é, eu moro perto da represa Billings e Guarapiranga. Imagine só. Imagino. Sofrência. Olha, eu vou adiantar aqui
para vocês a pauta de hoje que vai ser debatida na casa, né? Hoje, na ordem do dia, né, no debate de votação dos deputados, vão ser colocados em votação aí 3 requerimentos de urgência. O que isso significa? Quando o projeto vai para o requerimento de urgência, ele ganha uma celeridade, né? Ele é acelerado para chegar ao plenário, ir à votação e depois ir para a sanção do governador. E são 3 projetos que vão ser votados para o requerimento de urgência. O projeto 755 de 2019, de autoria do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que institui o Código de Defesa do Empreendedor e estabelece normas para expedição de atos públicos de liberação de atividades econômicas e dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório. Um projeto muito importante para esse momento em que as pessoas estão empreendendo por necessidade. E ter um marco regulatório para esses empreendedores é algo muito importante. Então, esse é um projeto que merece a nossa atenção, claro, assim como os outros, mas ele tem um papel muito importante nesse momento de crise que a gente está vivendo. Outro projeto bem bacana é o 454 de 2019, de autoria do deputado Daniel Soares, que institui a Política Estadual de Cuidados Paliativos. Então, também é um projeto que tem uma relevância muito grande, tanto para o paciente que está sob cuidados paliativos, quanto para os seus familiares. Criar uma normativa no estado de São Paulo é algo que faz muita diferença para a transparência desse processo aí de cuidados paliativos. Então, é outro projeto que merece a nossa atenção. E, por fim, o projeto 317 de 2019, de autoria do deputado Castelo Branco, ele altera a lei número 9.171, de 31 de maio de 95, que institui o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, o FUNPESP, para estabelecer a aplicação de recursos do Fundo de Instalação, Custeio e Manutenção do Bloqueio de Sinais de Telecomunicações em Estabelecimentos Penitenciários. Infelizmente, é difícil a gente ter uma pessoa que nunca recebeu um telefonema vindo de uma penitenciária. É uma tentativa de golpe, né? E com esse projeto do deputado Castelo Branco, a gente pode criar mais recursos para ampliar a tecnologia e evitar que isso aconteça. Então, outro projeto que merece aí a nossa atenção, a nossa participação mesmo, né? Esses projetos eles vão para um congresso de comissões, né? Para uma reunião de comissões integradas. Passando pelo congresso de comissões, eles vão para a sessão extraordinária no plenário Juscelino Kubitschek. E aí, depois que os 3 projetos forem aprovados, eles vão para a sanção do governador. Então, hoje tem esses projetos que são muito importantes aí para o estado de São Paulo e que farão diferença para grupos de pessoas diferentes, né? Então, é bacana a gente ter a atenção por essas propostas dos deputados que estão aí em tramitação na casa. Não está previsto essa semana nenhum projeto do governo e nem do governador, né? Então, pode ser que chegue algum projeto aí no meio da semana em regime de urgência? Pode ser, mas a princípio não está previsto nenhum projeto desses. E rapidinho, para concluir aqui a nossa conversa, o deputado Mário Maurici esteve aí, ele falou que ele foi já nomeado para algumas comissões. Eu queria falar em primeira mão quais são essas comissões. E é importante o pessoal de casa saber, porque a partir dessa participação do deputado numa comissão, você pode encaminhar a sua proposta para ele. Então, são as comissões de assuntos metropolitanos, comissão de direitos humanos, comissão de direitos do consumidor, comissão de ciência e tecnologia. Nessas comissões ele será titular e ele será suplente na comissão de meio ambiente, transportes e comunicações, atividades econômicas e defesa dos direitos das mulheres. Então, no caso esse ele vai ser suplente, né? Então, no caso da falta do titular, ele vai lá substituir. Então, é importante que a gente saiba para que, se você tiver alguma proposta numa desses temas, para que possa encaminhar para o deputado. Essas são as informações que eu trago para vocês. Eu devolvo aí para o estúdio.
Tá ok, obrigada, Melissa. E agora Obrigado, você que, Melissa. que está acompanhando a Rede Alesp, a nossa TV, acompanha também o nosso jornal ao vivo. Vamos lá com mais entrevistas, né? Vamos, a gente sim. conversou agora, né, com a jornalista Melissa Araújo, que trouxe para nós a programação da semana. Afinal de contas, os deputados têm muito trabalho para fazer aqui na casa, vários projetos em votação e o trabalho por aqui não para. Bom, agora o Jornal da Rede Alesp vai para a entrevista e conversar com o Joelson Sampaio. Ele é coordenador do curso de Economia da FGV São Paulo e ele nos fala sobre os impactos da inflação no dia a dia. Professor Joelson Sampaio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Professor, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor duas coisas. O que é exatamente a inflação? E o que faz, né? Quais são os principais motivos que fazem a inflação subir ou baixar? Ótima pergunta. Inflação é o aumento contínuo de preços. Não é um aumento pontual, sazonal, mas é um aumento que você observa ao longo do tempo dos preços de vários produtos e serviços da economia. Quando a gente analisa a inflação, principalmente os últimos resultados, a gente tem dois tipos principais, que é a inflação de demanda e inflação de oferta. O que é a inflação de demanda? Álcool em gel. Consumiu mais, aumentou o preço. Por quê? Mais pessoas estão comprando. Principalmente no início da pandemia, você teve um pico de demanda, um aumento muito expressivo de demanda que gerou esse tipo de inflação. Inflação de custos ou inflação de oferta, a gente tem agora mais no cenário, digamos, de alimentos, que você tem uma redução na oferta de alimentos. Não quer dizer que as pessoas estão comendo mais no dia a dia do que antes. Enfim, basicamente a dieta das pessoas não se alterou, mas por conta da crise a produção foi reduzida e digamos que empresas venderam seus estoques e aí teve uma redução da oferta, que explica boa parte também da inflação que a gente observou recentemente, fora também a questão de escoamento da produção agrícola para outros mercados por conta do câmbio. Professor, e o registro, então, atual da inflação? E a gente vê muita gente reclamando aí do preço do arroz, né, que subiu muito. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse impacto, né, nos alimentos. É ali que a gente consegue, então, enxergar a inflação? A inflação do arroz, especificamente a inflação de alimentos, chamou bastante atenção porque essa inflação é a inflação que mais afeta as famílias de menor renda. Então, a inflação ela é muito diferente entre as pessoas na renda. Então, pessoas que têm maior renda, o impacto do aumento do arroz é muito menor para pessoas de baixa renda. E o arroz é um componente básico da cesta básica das famílias. Então, quando a gente analisa esse impacto do arroz, chamou bastante atenção por conta disso, porque é um produto que muitas famílias utilizam e, principalmente, é um componente essencial da cesta básica das famílias de menor renda. Então, para elas, certamente o impacto é maior e elas acabam sentindo mais no bolso. Vale lembrar também que quando você tem um aumento maior em alguns produtos, aumenta a necessidade de pesquisa, porque cada um no final do dia tem sua inflação. A inflação do governo é a inflação média de todo o Brasil, mas cada um no dia a dia, na sua compra, pesquisando, tem uma inflação diferente. Professor, agora há pouco o senhor tocou aí o senhor falou câmbio, né? E o câmbio aqui no Brasil oscila muito, né? Nesse momento a gente vê aí o euro muito alto, o dólar muito alto, tem hora que há uma queda. Essas oscilações cambiais, elas influenciam diretamente na inflação ou são coisas bem distintas? Elas influenciam bastante porque o câmbio, ele afeta direto e indiretamente a nossa vida. Quando você tem uma desvalorização do real, ou seja, o dólar fica caro, favorece muito as exportações brasileiras. Então, essa variação que vem do câmbio favorece uma parte da indústria. Mas, para outra parte,
sofre, porque quem precisa importar fica mais caro, e se você está exportando mais para o mercado externo do que para o mercado, utilizando, né, para o mercado doméstico, vai faltar no mercado doméstico, vai gerar inflação. Então, o câmbio ele tem um impacto bastante expressivo na inflação, porque cada vez mais, não só hoje, mas cada vez mais as economias estão se globalizando. Então, quando as economias começam a se globalizar, esse é o efeito. O câmbio começa a ficar mais importante, mais relevante ainda na inflação, e é o que a gente observa agora. Professor, a gente olhando assim como leigos, né, a questão então dos juros, da inflação, desculpa, a gente pode pensar como se nós tivéssemos ali um bolo, né, e a inflação comesse uma das fatias ou algumas fatias, né, daquele bolo, ou seja, o nosso dinheiro compraria menos coisas, teríamos menos poder de compra com o mesmo valor, independente, né, dependendo então da época em que a inflação ali foi medida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente se o auxílio emergencial que foi entregue agora nesse momento de pandemia ajudou ou prejudicou nessa questão, então, nesse bolo, nessa divisão? Ajudou muito, principalmente na ótica da renda, né? Trouxe renda para as famílias que precisavam, trouxe, de alguma forma, um auxílio para as pessoas que estavam mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Então, ajudou bastante. E não tem relação direta com a inflação, não é isso que... a gente fala o seguinte, o arroz ele inelástico na renda. O que significa isso? Não é que você deu mais renda para as pessoas que elas vão consumir mais arroz, né? Ou elas passaram a gostar mais de arroz de um dia para o outro. No geral, são pessoas que não tinham renda e a partir do acesso elas continuam comprando ou voltam a comprar sua cesta básica, né? Então esse é um componente muito importante para a gente também não culpar a inflação para as pessoas que estão recebendo auxílio. Eu diria que o efeito da inflação é muito mais do mercado, principalmente agora de alimentos, muito mais do mercado agrícola, do agronegócio, voltado para exportação, a questão interna de redução da produção, que, enfim, muitas empresas venderam seus estoques, isso afetou também, é algo que vai ser retomado, do que por conta do auxílio. Eu vejo mais o fato positivo no sentido de olhar o impacto na renda das famílias. E certamente, com a inflação, esse auxílio ajudou a, digamos, amortecer o efeito da inflação, porque é um adicional para algumas famílias que de repente veio em boa hora e para outras que não tinham nada, é o único recurso que elas receberam. Professor Joelson, o assunto que a gente está tratando aqui é inflação. Mas existem alguns momentos da economia que a situação é bem melhor do que se encontra agora e existe, às vezes, a possibilidade até de deflação. E aí eu penso assim, poxa, se a gente reclama tanto da inflação, na hora que tiver deflação vai todo mundo comemorar. Mas aí quando existe só essa possibilidade, você já escuta alguns economistas falando, não, deflação não é uma boa coisa para a economia. Afinal, por que nem a deflação acaba sendo um fator benéfico para a economia? Ótima pergunta, para ser bem didático. Se você faz uma dieta e emagrece, você fica muito feliz. Se você emagrece por motivo de uma doença, você não vai ficar feliz, você vai ficar provavelmente muito preocupado. É igualzinho para a inflação. Se a gente cresce e tem deflação, ótimo. É você emagrecer com uma dieta, vai ficar feliz. Se você emagrece porque tem alguma doença, ou seja, a causa da deflação é crise econômica. É o péssimo sinal. Então, o que traz a deflação geralmente, por isso que os economistas falam desse ponto negativo, é que ela vem casada com o efeito negativo. Então, é como se fosse sempre um emagrecimento ligado a uma doença. É muito raro você ver deflação quando a economia está crescendo, quando a demanda está em alta. Geralmente, a deflação ela é consequência, ela não é causa, ela é consequência de um cenário econômico perverso, de crise, de redução drástica da demanda. E é o que a gente observou aqui no Brasil, inclusive agora. Se a gente olhar, a gente está vendo inflação para alimentos, mas a inflação geral está muito longe do centro da meta, que é 4%. Ela está girando em 2,5%, está muito longe. Por quê?
você ainda observa deflação em vários segmentos. Por exemplo, transporte, a parte de mobilidade, a parte de combustíveis, porque ainda tem muita restrição. Então, para esses setores, eles estão amargando na crise, estão sofrendo bastante, a deflação está trazendo isso, é um termômetro. Por isso que os economistas no geral, têm essa leitura desse contexto. Professora, a expectativa é que a inflação continue subindo? A inflação geral, não. Por quê? A gente tem um contrabalanceamento, né? Quando a gente olha, alimento sobe, o outro cai. Como a inflação é a média, um puxa para cima, outro para baixo e fica ali na média. Então, não tem esse receio de, por exemplo, ultrapassar, inclusive, o centro da meta, que é 4%. De novo, por esse motivo, você tem um item que puxa e tem o outro que joga para baixo. Então, a inflação geral ainda está bem controlada para 2020. Professor Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da FGV São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, um bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom, e a gente segue aqui, né, com o jornal, então, da Rede Alesp. Ontem eu vi falando sobre arroz, né, e a gente viu que o preço realmente subiu, mas é preciso procurar também, que a gente acha um preço bom, viu? Tem mercados ali que tem um preço ali que tá dentro ainda, né? E eu vi uma foto, né, de uma pessoa com um carrinho cheio de sacos de arroz, né? E uma brincadeira, nesse momento que o arroz fica mais caro, a pessoa compra mais ainda para estocar. A ideia não é essa e o professor deixou bem claro, né? Não é momento, então, de ficar com esse momento, né, de compras e compras. Bom, nesse momento a gente vai falar, então, por telefone com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Olha, ontem, né, teve o lançamento da Frente Parlamentar pela celeridade na adoção de bebês aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda e fale um pouquinho para a gente como que foi esse lançamento. Muito boa tarde, o lançamento foi muito positivo, participação de vários juristas com atuação não só teórica, mas prática na área. E houve uma pluralidade de posicionamentos, de ideias, como todo evento, né, numa casa legislativa haveria de ser. Então, eu fiquei muito feliz com o debate. E as falas, mesmo aquelas falas que, de alguma maneira, eram críticas à iniciativa, confirmaram a minha hipótese inicial. Existe uma dificuldade em, vamos dizer assim, colocar para adoção crianças, sobretudo aquelas crianças, né, de até 3 anos de idade, que a Frente Parlamentar chama de bebês, crianças para a adoção, mesmo quando já se sabe que a situação jurídica dessas crianças, cedo ou tarde, as levará para a fila da adoção. Tá? Eu, quando propus a frente, coloquei na exposição de motivos e falei em plenário que eu tinha um sentimento mesmo de que muitas crianças pequenas, né, muitos bebês que são colocados em famílias acolhedoras ou mesmo em instituições acolhedoras, né, os antigos abrigos, já poderiam ser postos, ainda que provisoriamente, aos cuidados de famílias que estão na fila para a adoção, porque já começariam a criar vínculos e teriam maiores chances de uma adoção definitiva. E hoje o que a gente tem é o seguinte: quando há uma discussão jurídica em torno de um bebê, esse bebê é posto numa família acolhedora ou numa instituição acolhedora. Quando a situação jurídica se resolve, muitas vezes anos depois, é que esse bebê vai ser colocado para adoção, né? E aí ele já não é mais um bebê, ele já é uma criança crescida e a dificuldade de ser adotado é maior quando não perde essa chance, né, de ter uma família. Então, a frente mesmo, depois do debate de ontem, ela se mostrou ainda mais importante do que imaginava no primeiro momento.
Deputada, a senhora falou da situação jurídica. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor para nós, principalmente, né, para quem está em casa, até tem o desejo ali de adotar, mas acha complicado, nessa situação jurídica, em que momento realmente a criança está disponível para adoção? Veja, porque para quem acompanhou o debate, pôde perceber que os magistrados que se manifestaram, a defensora que se manifestou, e até participantes ali da sociedade civil, disseram que, na verdade, não existem bebês para serem adotados. Daí a dificuldade, na medida em que a maior parte das famílias que se encontram, né, na fila para adoção prefeririam adotar um bebê, para facilitar no estabelecimento de vínculos. Então, eles são muito categóricos ao dizer que não existem bebês. Só que a própria exposição desses palestrantes mostra algo diferente disso. Eu vou explicar. Quando é que as pessoas consideram que o bebê está, vamos dizer assim, livre para adoção? Quando a família biológica foi definitivamente destituída do pátrio poder ou do poder familiar, como é mais correto falar atualmente. Só que esse processo de destituição do poder familiar, ele pode ser muito longo, muito longo. Então, na medida em que existe, né, quase que um consenso de que tem que esperar esse processo todo para que esse bebê seja disponibilizado para adoção, né? A verdade é que o bebê envelhece nesse processo, né? O bebê deixa de ser um bebê para passar a ser uma criança com 4, 5, 6, 7 anos. E aí as chances de adoção são muito remotas, né? Ontem nós identificamos, por exemplo, que existe, eu já tinha ouvido isso de maneira mais velada, mas ontem isso apareceu novamente no nosso debate. Existe uma orientação na Defensoria Pública de interpor muitos recursos contra a destituição do poder familiar, mesmo naqueles casos em que já é flagrante que a família biológica ou não tem interesse ou não tem condições de ficar com aquele bebê, e esse bebê fica acolhido, esperando uma solução, né, da questão jurídica, para somente depois ser vamos dizer assim, colocado em adoção ou as famílias que estão nas filas serem consultadas. Então, assim, a proposta da frente é sensibilizar, né, aqueles que estão nesse processo a olharem com mais carinho, né, por estes bebês. Muita gente foi crítica à minha iniciativa, dizendo que eu estava preocupada em encontrar filhos para as famílias que estão nas filas. Não é isso. O meu medo é que esse bebê acolhido perca a chance de ser adotado por causa de uma demanda jurídica, né, incessante, onde já se está vendo que não haverá condições. Eu vou dar um exemplo. A defensora pública que foi ouvida ontem, doutora Ana Carolina, muito gentil, participou do nosso evento, mas ela trouxe um caso de uma senhora, pelo que eu entendi, né, posso estar equivocada, mas usuária de crack, que teve seu bebê e o pessoal na maternidade entendeu que essa senhora não teria condições de sair com esse bebê em segurança e aí chamou o conselho tutelar. Pois bem, uma pessoa nessa circunstância, a defensoria ficou brigando por esse caso para que o bebê ficasse com essa mãe, entendeu? Dependente de crack. Até que ponto esse trabalho é a favor, né, da vida, da saúde, da integridade, da segurança dessa criança? Então, assim, como eu sei que é um tema difícil, né, um tema assim que as pessoas ficam com medo, com vergonha de tratar, desculpa, a gente tem que falar o que está acontecendo, né? Ontem, enquanto o evento acontecia, 2 assessores meus estavam acompanhando, até por iniciativa deles, mas foi bom, os comentários, né, que aqueles que estavam assistindo postavam ali no canal do YouTube da Assembleia. E houve falas assim que eu considero agressivas e injustificáveis, chamando de racistas, né, as famílias que estão nas filas e que colocam que tem preferência por uma criança menor para poder
criar os vínculos, sabe? Então, assim, uma agressividade, defender a adoção tardia, defender a adoção de crianças com deficiências é algo muito nobre, é algo que eu também defendo, eu apoio, mas eu não acho que quem defende essa causa, que é nobre, tenha o direito de agredir as famílias que honestamente, né, colocam na ficha de inscrição aquela situação que lhes traria uma condição melhor, né, de criarem uma família com essa criança a ser adotada. Então, assim, uma agressividade, um preconceito, o preconceito ao contrário, ele não deixa de ser preconceito, entendeu? Então, assim, teve uma participante que disse assim, por que essa frente não se une a outra frente? Que tipo de bebês essa frente está defendendo? Eu falei, olha, as frentes todas defendem a adoção tardia, defendem a adoção de crianças com deficiência, nós também defendemos, mas nós estamos aqui defendendo aqueles bebês que já poderiam estar disponibilizados para adoção, mas ficam esquecidos, né? Ficam esquecidos, porque hoje o politicamente correto é só falar em adoção tardia. Deputada, a senhora é coordenadora, né, da Frente Parlamentar e nesse momento, esse primeiro momento sempre é de levantar, né, as hipóteses, fazer pesquisas e quais os próximos passos? O que a senhora acredita que essa Frente Parlamentar já vai se direcionar de trabalho? Então, primeiro momento, eu quero visitar a entidade que na capital é responsável pelo programa do acolhimento familiar. Porque ontem o palestrante doutor Iberê, que é magistrado com larga experiência nessa seara, ele trouxe dados fornecidos pelo Fazendo História, que eu já estou fazendo um contato para poder visitar, é que essa situação de pandemia às vezes dificulta as visitas, né, presenciais, mas eu estou tentando. Ele trouxe dados importantíssimos. O magistrado informou durante o nosso encontro que daqueles bebês acolhidos, 45% voltam para a família biológica, ou seja, tem toda a briga jurídica, né, em torno de destituir ou não destituir o poder familiar, e enquanto está essa briga, os bebês estão em acolhimento. 45% voltam para a família biológica. Isso significa que 55%, depois dessa briga, vão para a fila de adoção. Qual é a minha proposta? Né? Que estes casos que já no nascedouro mostram que não vai ter condições de devolver o bebê para a família biológica, nestes casos, que as famílias que estão na fila da adoção sejam consultadas sobre a possibilidade, o interesse de receberem a guarda provisória dessa criança, né? Obviamente, essas famílias têm que ser avisadas de que a situação ainda não é definitiva, porque tem uma disputa jurídica, mas tirar dessas famílias essa possibilidade para colocar a criança em acolhimento me parece injusto. Não só com as famílias, mas principalmente com a criança. Porque o bebê vai formar vínculo com a família acolhedora ou com aqueles amiguinhos da entidade acolhedora. Depois esses vínculos vão ser quebrados para daí tentar estabelecer vínculo com uma família adotante, se é que vai conseguir, porque ele já cresceu. É difícil, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara para explicar para quem está nos acompanhando. É um tema juridicamente bastante técnico, muito técnico, e talvez precisasse até de uma aula de 2 horas, né, explicando os conceitos do que é família acolhedora, o que é instituição acolhedora, antigamente chamada de abrigo, né? A diferença daquela criança que está com uma família acolhedora, do seu ponto de vista jurídico, daquela que já é mandada para adoção. O que eu entendo é o seguinte: todos os defensores da causa da adoção passaram, de um tempo para cá, a só falar na adoção tardia. Esqueceram completamente a situação dos bebês. E quando a gente levanta essa causa, eles argumentam que, na verdade, é porque não existem bebês. Porque quando aparece bebê, eles são logo adotados. O problema é que está cheio de bebê acolhido,
evidências jurídicas fictícias, porque são recursos que não precisariam ser interpostos, porque são famílias biológicas que não querem ou não têm a menor condição de criar essas crianças. Então fica anos brigando para depois mandar a criança para adoção quando já ninguém quer adotar. Deputada, eu agradeço a participação da senhora e explicar para a gente também um pouco mais sobre essa frente parlamentar, o trabalho dela e principalmente a importância dela, né? A senhora conseguiu aqui mostrar para a gente, né, essa diferença entre os bebês, já a adoção tardia. Então, muito obrigada por esses esclarecimentos. Imagina, podem sempre contar comigo. Eu também acabei nesse instante uma reunião com o Conselho Penitenciário. Vou falar a respeito no plenário hoje e numa próxima oportunidade também quero detalhar um outro tema bastante importante que está em trâmite aí na nossa Assembleia, tá bom? Obrigada pelo espaço de sempre. Fiquem com Deus. Beijo grande a todos. Tá ótimo, deputada. Com certeza, sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp para nos trazer essas informações. Aguardamos, então, a sua participação falando dessas outras novidades e o resultado dessas reuniões. Bom, Obrigada, beijo grande. Um beijo, tchau, tchau. Bom, agora sim a gente vai falar do seu tema, dos mosquitinhos. Vamos lá. Moradores de São Paulo reclamam com frequência de infestações de mosquitos e pernilongos desde que começou a onda de calor intenso na capital nesta última semana. Isso mesmo, Priscila. Neste final de semana, o termômetro chegou aos 33,5 graus Celsius, só um pouco mais fresco do que no último sábado, quando a cidade teve o dia mais quente do ano, 34,1 graus Celsius. A máxima de sábado superou os 33,7, registrados no dia 1º de janeiro de 2020. Um abaixo-assinado online organizado por moradores da Zona Oeste já reuniu mais de 17 mil assinaturas. O documento cobra ações do município contra a proliferação dos insetos, principalmente nas regiões próximas ao Rio Pinheiros. Segundo os moradores, as margens do rio não passam por detetização há anos e reclamam por telefone no 156. Dizem que não adianta, pois nenhuma medida é tomada. Muitos moradores da região relataram ainda a falta de repelentes em supermercados da cidade. Segundo alguns fabricantes de inseticidas, a venda está acima da média. Outro abaixo-assinado, dessa vez da Associação Viva Leopoldina, também reclama dos insetos na Zona Oeste. A invasão de pernilongos na região do Rio Pinheiros está assustando os moradores das proximidades e o número de insetos na região aumentou de forma preocupante, alega a associação. Um terceiro abaixo-assinado de moradores na Zona Oeste da capital diz que os pernilongos atacam a região dia e noite. Segundo o comunicado, está impossível abrir as janelas e portas e os moradores estão literalmente trancados dentro de casa. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que faz aplicação de inseticidas na Zona Oeste por meio de termonebulização desde o início de agosto. A Prefeitura também informou que realiza monitoramento quinzenal de todos os córregos pertencentes à área de abrangência da região. Envio de relatórios mensais à Divisão de Vigilância em Zoonoses e à Subprefeitura local. Solicitação de manutenção e limpeza de bueiros e galerias. Vistorias nos endereços solicitados. Mapeamento e diagnóstico de área, com cruzamento de informações obtidas em vistorias. Aplicação de inseticida em áreas delimitadas. Além do documento dos moradores da região de Pinheiros, circulam na internet outros abaixo-assinados reclamando das infestações dos insetos em demais regiões da capital paulista. Segundo a Prefeitura paulistana, o Serviço de Atendimento 156 recebeu 331 ligações em julho e 221 ligações em agosto. Neste mês de setembro, até ontem, já foram registradas 526 reclamações.
De acordo com especialistas ambientais, as altas temperaturas que São Paulo tem registrado em setembro colaboraram para o problema, uma vez que os mosquitos se reproduzem mais no calor. Sofre, né, Fábio? Ah, aquele barulhinho do pernilongo, eu não consigo dormir com ele de jeito algum. É por isso que eu te falei, eu prefiro fechar a janela e passar calor do que deixar a janela aberta e entrar nos pernilongos. Verdade, bem chatinho aquele barulho lá. Bom, e agora a gente vai de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Mônica Ricarte. Ela é enfermeira, estomaterapeuta e ela fala sobre o Setembro Verde, que é o mês da prevenção ao câncer no intestino. Boa tarde, Mônica Ricarte. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. É muito bom estar com vocês, podendo falar de um assunto de tanta relevância nos dias atuais. Obrigada pelo convite. Mônica, o Brasil deve registrar neste ano 40.999 casos de câncer no intestino. O que é o câncer coloretal? O câncer coloretal, ele é um tumor que acomete principalmente o intestino grosso e o reto do indivíduo, né? E ele pode estar presente tanto em homens quanto em mulheres, principalmente a partir dos 50 anos, né? De acordo, né, com os dados atuais, a gente tem aí um comprometimento significativo tanto de homens como de mulheres, como eu falei anteriormente, né? Então, também é considerado como o segundo tumor de maior incidência no Brasil. Então, no caso dos homens, ele fica atrás só do câncer de próstata e no caso das mulheres, do câncer de mama, né? Então, pela relevância, né, que esse tumor, esse câncer, ele vem se apresentando na população, que se faz necessário que a gente converse mais sobre ele, que a gente entenda mais a sua ocorrência para que a gente possa trabalhar a prevenção. Quais as principais causas deste tipo de câncer? Bom, esse câncer, ele está muitas vezes pautado em dois segmentos, né? O primeiro deles é uma questão da hereditariedade, né? Então, nós temos aí a questão genética que está envolvida e que nós não temos controle sobre isso, né? Então, é importante a gente conseguir distinguir aí esses dois eixos, né? Então, a questão da polipose familiar, né, que é a primeira forma com que ele se apresenta, né, muitas não só a polipose familiar, mas a polipose de uma maneira geral, né, que são tumores benignos, que se eles permanecem, né, por muito tempo ali no intestino, com o tempo eles podem se tornar malignos. Então, essa é uma questão. Mas, quando a gente pensa, né, em aspectos que são controláveis, nós temos aí vários aspectos descritos, né, na literatura que nos mostram aí a importância da gente ficar atento, né? Então, o sedentarismo, né, o consumo aumentado de carnes vermelhas, de embutidos, uma dieta pobre, né, em verduras, em frutas, em legumes, né, a obesidade. Então, são todos esses fatores que nos colocam aí, né, uma certa predisposição à ocorrência dessa doença, né? Bom, então, em relação a isso, o que eu chamo a atenção, né, todos esses aspectos que eu falei para vocês aí anteriormente, né, é a importância de hábitos de vida saudáveis, porque esse sim, a gente tem aí uma condição, né, de fazer uma interferência e de trabalhar cada um aí no seu hábito de vida, né, no seu dia a dia, para que a gente possa conseguir, né, ter aí um hábito de vida saudável. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar bastante, né, que a gente se olhasse mais, né, tivesse um cuidado com o seu dia a dia, direcionando os seus hábitos de vida de uma maneira saudável.
Mônica, ao procurar um médico, o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico fácil de se fazer ou não? Bom, na verdade, eu penso assim, o ideal é que a gente sempre esteja, como eu estava dizendo anteriormente, né, que a gente sempre esteja atento ao nosso corpo, que a gente se conheça, né, que a gente consiga aí fazer uma avaliação das questões que nos envolvem. Então, eu digo assim, né, um dos fatores que são importantes, até que porque vai direcionar o médico na conduta que ele vai tomar, né? Então, observar a qualidade das suas fezes, né? A presença de sangue, ela já é algo que precisa ser investigada. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com um sinal de sangramento, a gente tem uma tendência a achar que não é nada, né? Que é uma hemorroida, também, né, é uma doença comum na população, principalmente naquelas que têm um hábito de vida, um hábito que não é tão saudável, uma alimentação pobre em fibras, com pouca ingestão de água, né? Então, às vezes, até o esforço evacuatório gera um sangramento. E a gente sempre tem uma tendência a acreditar que essa é a causa, né? Então, eu queria, assim, destacar, né, a importância da gente se olhar, da gente se cuidar. Um procedimento simples, um ato simples. Terminou a evacuação, olha o vaso sanitário, avalia a qualidade das fezes, né? Fez a sua limpeza após a evacuação, olha o papel higiênico, tem sangramento ali, não minimiza um sinal, né? Não minimiza aquele sangramento. Procure o médico, tá? Então, frente, né, à identificação de alguma alteração, porque o câncer coloretal tem essa característica de ser silencioso, né? Então, muitas vezes, a gente vai, né, em busca de um atendimento médico quando identifica algo de errado. Mas para identificar algo de errado, eu preciso estar atento, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso me observar, eu preciso me cuidar, né? Então, chegando, né, ao médico, normalmente o exame, né, de primeira escolha, nesses casos que já tem o sintoma, é a colonoscopia, né? Então, através de uma ótica, né, que ele vai introduzir pelo ânus, ele consegue ter uma avaliação completa do intestino grosso, desde o reto até o comecinho lá do intestino delgado, né, o finalzinho. E a partir dali, né, identificando a presença de lesões ou de algumas alterações, faça uma biópsia e, frente a essa biópsia, tem aí o real panorama, né, do que realmente está acontecendo. Então, eu digo que, a partir do momento que tem os sintomas, esse seria, né? Quando os sintomas ainda não aparecem, né, o exame também, que é um exame simples, fácil de ser realizado, né? É o exame de fezes em busca de sangue oculto, né? Então, hoje nós temos aí uma recomendação que pessoas acima de 45 anos tenham periodicamente a realização da pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que aí sim, né, seria uma das formas de se identificar precocemente essa doença. Mônica Ricarte, nós agradecemos então a sua participação e trazer esses esclarecimentos para nós, lembrando então que nós, né, que temos então essa semana para lembrar sobre esse tipo de câncer, conversar sobre ele e principalmente fazer os exames periódicos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Olha, um ato solene convocado pelo deputado Emídio de Souza e pela deputada professora Bebel, ambos do PT, marca posição contrária à empresa Embraer, que anunciou nos últimos dias mais de 2.000 demissões. É uma empresa estratégica para o nosso país, né, com mais de 50 anos já, uma empresa que nasceu como um projeto nacional, mas ela acabou ganhando muita importância na indústria aeroespacial no mundo inteiro. Ela já é a terceira empresa para o seu segmento e é uma empresa que realmente ganhou muita competitividade no exterior e colabora demais com a pauta de exportações brasileiras.
O professor da Unicamp e especialista em indústria aeronáutica, Marcos José Barbieri, ressaltou a importância da Embraer como a única empresa de alta tecnologia do Brasil e que está localizada em São Paulo. A Embraer, além de ser uma empresa brasileira, nós podemos até depois discutir a questão do controle, né? Falo um pouquinho do controle dela, que eu acho que é um elemento chave, né? Mas, além da Embraer ser uma empresa brasileira, a Embraer, antes de mais nada, é uma empresa paulista. Praticamente todas as operações da Embraer estão no estado de São Paulo. Ela é uma empresa paulista. É uma empresa onde São José dos Campos, Gavião Peixoto, Botucatu, outras áreas aqui das quais eu vou me esquecer eventualmente, mas estão praticamente todas no estado de São Paulo. Todo o projeto de expansão da Embraer, como foi feito há décadas atrás, foi feito para Gavião Peixoto, que é dentro aqui do estado de São Paulo, aqui vizinha querida Araraquara, né? Então, o que nós temos nesse sentido? É importante, então eu agradeço muito a oportunidade, eu não venho trazer soluções, infelizmente, aqui nós podemos pensar, até particularmente a questão do emprego, eu não sou especialista na área, mas é importante que essa discussão seja feita junto a nós paulistas, aos representantes do Estado de São Paulo da Assembleia Legislativa, já que ela é uma empresa, antes de mais nada, paulista. O sindicalista da CSP com lutas, Atino Graz Lopes, alertou que a Embraer tem recebido altas quantias de dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Nós estamos falando de uma empresa que, somente esse ano, recebeu 1,5 bilhão do BNDES. É bom sempre lembrar que o maior, digamos assim, não me vem outra palavra, o maior acionista do BNDES é o próprio Tesouro Nacional, portanto, dinheiro direto do nosso povo, do povo brasileiro. Em meio à pandemia, recebeu mais do que o Estado do Rio de Janeiro recebeu para tratar a pandemia. O Estado do Rio de Janeiro recebeu cerca de 1,3 bilhões de reais, então estamos falando de 1,5 bilhão. Mas veja, se vocês, nos últimos 15 anos, a Embraer, que inclusive aí a grande imprensa, a mídia, divulga para todo lado, a Embraer é consolidada como a segunda maior cliente do BNDES. Nos últimos 15 anos, foram mais de 50 bilhões de reais financiados do dinheiro do povo brasileiro. Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, informou que o sindicato tem uma audiência na Justiça com a Embraer nos próximos dias. O pedido principal, inclusive, do nosso sindicato, né, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara, é na Justiça. Nós estamos com um dissídio coletivo na Justiça, com audiência agendada para o próximo dia 22, e nós estamos encaminhando aquilo que foi aprovado nas assembleias com os trabalhadores, que é o cancelamento imediato de todas as demissões, a estabilidade no emprego por 24 meses e que a empresa faça uma equiparação salarial, não é equiparação salarial, faça um reajuste salarial no topo, não é na base, que então nós estamos exigindo que esse reajuste salarial seja feito com a alta cúpula da empresa, que eles estão exigindo um sacrifício dos trabalhadores, mas eles têm que dar o exemplo e eles têm que fazer o verdadeiro sacrifício. O deputado Emídio de Souza encaminhou o fechamento do ato solene, sugerindo fazer, junto com a deputada professora Bebel, um imediato manifesto contra as demissões na Embraer. Manifesto, eu acho importantíssimo, você vai ter uma audiência no dia 22. Já sai o manifesto, isso pode ter um impacto, né, na audiência do dia 22. Então, sim, é para ontem, e aí as assessorias sentam e conversam. A deputada professora Bebel concluiu o ato solene concordando que o manifesto pode ser a medida mais rápida e eficiente na tentativa de reverter as demissões. É fazer um manifesto produto dessa audiência, com a síntese dessa audiência, né? Esse manifesto seria dirigido ele trataria, inclusive, da questão levantada aqui pelo Herbert, quer dizer, como é que uma empresa obtém um empréstimo bilionário do BNDES, um banco público, e não tem contrapartida alguma, em plena pandemia, fazer esse tipo de demissão? Quer dizer,
esse manifesto poderia ser dirigido ao BNDES, ao governo federal, ao TRT da 15ª Região em Campinas, ao governo de São Paulo, né? E ele poderia ter adesão de vários deputados estaduais, de vários partidos, e poderia ter também, o Vicentinho e o Padilha poderiam fazer esse trabalho e ter uma adesão dos deputados federais. Nós tivemos aqui, então, o deputado Emídio falando, então, dessa questão do manifesto e quanto ele é importante em relação às demissões e também o apoio da deputada professora Bebel. Ambos os deputados são do PT, que ali fazem realmente o apoio e a frente, né, para defender, então, esses trabalhadores. Bom, o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista, fica por aqui. Olha, se você tem uma sugestão para nos dar, é só entrar em contato, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Anota o número: 11 984 57 8129. Deixa a sua mensagem lá. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. O Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo